Olá! Ontem eu disse que o capítulo 6 era muito longo, né? É, eu virei a página aqui e não vi que na página seguinte já começava o capítulo 7. Eu fui virando assim, meio sem olhar direito. Então falta um pedacinho só do capítulo 6 e eu vou terminar de ler, então eu vou já iniciar o capítulo 7, tá bom? Nós paramos aqui quando eu repeti aquela frase que eu falei para vocês, que vai ser uma frase muito importante para a compreensão de todo o resto do livro. Que o Lucano diz: homem algum daqui por diante será um escravo a meus olhos, mas um homem de dignidade, e odiarei a escravidão com toda a minha alma, com todo o meu coração. Queptá pôs a mão sobre o ombro do rapaz delicadamente. Eu te expus ao mal para que não continuasses a ser indefeso. Eu te expus ao ar vil da escravidão para que nunca mais a aproves. E agora aí está nosso bom cesto, com seus 2 bons soldados. Ah, cesto, por favor, espera um momento e bebe conosco um pouco desse excelente vinho. Fomos incomodados por uma pessoa desprezível e estamos, de certa forma, em perigo. Desejamos tua escolta. Nossos burros estão amarrados a pequena distância daqui e, sem dúvida, estarão impacientes os pobres animais. Que velhacaria desmanchaste agora? Perguntou o jovem capitão com bom humor e algum cinismo. Serviu-se de uma taça de vinho que bebeu num gole só. A boca de Queptá torceu-se em reprovação. Bebes esse vinho como se ele não tivesse sido destilado das vinhas do próprio céu, disse ele, e como se fosse apenas o vinho tinto barato do teu quartel. Cesto estalou a língua, pensou um pouco, inclinou seu elmo para um lado da cabeça e declarou: não percebo qualquer sabor excelente ou especial. Tu és um charlatão, Queptá. Piscou para Lucano, depois ficou preocupado com a palidez do rapaz. Esse menino está doente? Indagou. Muito doente, falou Queptá levantando-se, mas não morrerá disso. O taverneiro aproximou-se timidamente e Queptá, com ares de grandeza, somou sua conta com a de Lino e deixou mais uma peça de ouro como gratificação. O taverneiro ficou encantado. Bom senhor, disse ele, lamento que tenhas sido perturbado. Prometo-te que isso não tornará a acontecer. Não faças promessas temerárias, disse Queptá. Esta foi uma tarde muitíssimo esclarecedora. Encheu sua bolsa com as moedas de ouro que sobraram e disse: e agora, Lucano, vamos embora. Então, esse é o final do capítulo 6. Então, agora vamos iniciar o capítulo 7, tá? Diodoro Cirino acordou e tomou conhecimento de 3 fatos desoladores. O marido da irmã mais velha de Aurélia, o senador Carvílio Ulpiano, era hóspede indesejável em sua casa. Chegara na noite anterior e mostrara-se afetuosamente complacente, tendo, ao que parecia, esquecido de que, embora fosse membro de família muito nobre e antiga, casara-se com Cornélia pelo dinheiro dela. Esse dinheiro não só lhe servira
para fazer-se senador, apenas por suborno, era o que Diodoro dizia selvagemente, mas possibilitara que se entregasse à sua paixão pela arte egípcia. Ouvira falar em alguns vasos excelentes e em estatuetas que datavam da segunda dinastia e estava a caminho do Egito para negociá-los. O segundo fato infeliz com o qual Diodoro se confrontava naquela manhã era ser aquele o dia do mês em que devia reunir-se com os magistrados sírios no Palácio da Justiça e ouvir as queixas dos nobres, proprietários e caudilhos locais sobre as taxas extorquidas às províncias e especialmente a eles próprios, e ouvir os relatórios dos velhacos coletores de taxas que Diodoro detestava mais do que qualquer outra espécie de homem. Para Diodoro, um coletor de taxas, embora aparentemente necessário naquela época degenerada, era mais imundo do que o mais imundo chacal, e tinha algo dos hábitos de um chacal. Sobre isso, Diodoro discordaria em altas vozes com as mais profanas expressões militares. Tal coisa entusiasmava invariavelmente as vítimas dos coletores de taxas. O terceiro era estar com dor de cabeça. Conhecia aquelas dores de cabeça que o atormentavam habitualmente naqueles dias em particular, e mesmo todo o saber de Queptá não era suficiente para aliviá-las. Acordara com o temeroso e súbito fulgor da luz diante dos olhos, depois com a náusea consequente, a seguir com agudo seccionamento da visão e a temporária diminuição da vista, tudo rematado com a maldita hemicrania. O fato de Queptá poder dizer-lhe eruditamente que se tratava de uma enxaqueca e que Hipócrates escrevera um longo e precioso tratado sobre isso, não eliminava as náuseas, não retirava o martelo que batia de um lado de sua cabeça, nem a sensação de que a morte estava próxima e não seria de todo mal recebida. Que o Hades engula o teu Hipócrates, dizia enraivecido a Queptá. Não quero mais tuas poções e efusões mal cheirosas. Submetia-se quase sempre às efusões e às poções, e então vomitava triunfantemente diante de Queptá, e dirigia-lhe olhares furibundos e acusadores. A enxaqueca não o abandonava até a noite. Bastava que deixasse Antioquia e fosse para casa, que ela desaparecia, deixando uma fraqueza desagradável que antecipava o tratamento e a preocupação da amorosa Aurélia. Gozando ambas as coisas, ele dizia a Queptá: está sendo a mão de uma mulher é mais sábia do que a de qualquer médico. Perdão, eu li errado aqui, gente. Estás vendo? A mão de uma mulher é mais sábia do que a de qualquer médico, seu charlatão. A isso, Queptá respondia apenas com um sorriso. Uma vez dissera a Diodoro que as suas dores de cabeça eram seu protesto contra os magistrados e coletores de taxas que ele detestava. Mas Diodoro ficara tão zangado com aquela insinuação de debilidade feminina que Queptá nunca mais repetiu a indiscrição. Diodoro, o virtuoso romano,
acreditava que o pessoal doméstico responsável levantava-se antes do amanhecer. O senador não se levantava ao amanhecer, e Aurélia, que tinha afeição até mesmo pelo seu cunhado, não permitia aos escravos seu assalto habitual e ruidoso às colunas, pisos e paredes, com esfregões e vassouras, enquanto o senador não chamasse para que lhe levassem ao leito a primeira refeição. Isso, para o tribuno, era empilhar degradação sobre degradação. Casa suja e primeira refeição na cama. Sem dúvida, coisa típica da Roma moderna. O séquito do senador, escravos mimados e secretários, estava sempre escrevendo cartas, mesmo quando visitava Diodoro, abre aspas, para ter certeza de que seus clientes não se esquecerão de manter-lhe os cofres cheios durante a sua ausência. Fecha aspas. Recebia invariavelmente os melhores aposentos nas instalações dos escravos da casa. O senador costumava trazer com ele 2 belas escravas, aumentando a cólera de Diodoro, que enclausurava as moças sombriamente. Não haverá orgias nesta casa, dizia ele ao senador, que sorria com indulgência e se surpreendia sempre ao ver que as bonitas escravas daquela casa bárbara jamais chamavam a atenção de seu dono. Além disso, o senador usava nardo e essência de rosas, e Diodoro dizia em voz alta: não apenas uma casa suja e primeira refeição na cama, mas também perfumes. Fingia considerar extraordinário o senador, o que convencia este último de que Diodoro devia permanecer na Síria, apesar de suas cartas para Roma. Aquele era um assunto sobre o qual o senador ainda não falara com seu hospedeiro. Sentia que necessitava primeiro de um repouso prolongado. Enjoara durante toda a viagem até Antioquia, e Diodoro era um homem difícil. A dor de cabeça fora extraordinariamente forte naquela manhã, e Queptá, misturando poções enquanto seu senhor urrava negativas, percebeu que Carvílio, o piano, acrescentava uma tortura extra à aflição. Deu a taça a Diodoro e disse maciamente: um estudante de Hipócrates uma vez perguntou ao grande médico: assassínio permitido não aliviaria as dores da vítima? Ao que Hipócrates respondeu: com certeza. Estás querendo insinuar que se eu pudesse matar alguém ao acaso, sem escrúpulo, isso melhoraria a minha dor de cabeça? Perguntara Diodoro ultrajado, sentando-se na cama. Queptá anuiu. Diodoro começou a blasfemar, depois sorriu, pensando em seu cunhado. Essência de rosas, murmurou. Puf! Tornou a tombar sobre os travesseiros e entregou-se a uma agradável fantasia. A enxaqueca aliviou um pouco, e daquela vez Diodoro não vomitou a poção. Ainda assim sentia-se mal e de mau humor quando saiu da casa para a manhã fresca e reluzente, sem tomar qualquer refeição, pois não podia comer quando se sentia assim aflito. Aquele filho de uma raça inteira de porcos podia ao menos ter trazido Cornélia, pensou ele, para visitar minha esposa, em vez de trazer apenas cartas.
Cornélia, porém, tão simples, robusta e destituída de imaginação quanto Aurélia, teria inibido, de certa forma, as diversões do senador. Diodoro consolou-se, pensando que as visitas do cunhado eram poucas e bem espaçadas. A enxaqueca, depois de reduzir um pouco a visão, sempre fazia Diodoro enxergar clara e rapidamente demais, de forma que enxergar já era em si doloroso. Aquela disponibilidade aumentada de ver deprimia-o. Ouviu alguém sorrir, pestanejou, levando a mão à cabeça. Quem podia rir quando o dono da casa estava morrendo em pé e temendo o rumor, a agitação e o ribombar da biga que depressa chegaria para levá-lo a Antioquia? Resmungando palavras que ele jamais usava diante de alguém, a não ser dos coletores de taxas, deixou o pátio externo e foi para os jardins. Sua filha Rúbria e Lucano estavam jogando bola com duas jovens escravas e fazendo ruído bastante para acordar os mortos. Ou foi o que pensou Diodoro, o bastante para acordar qualquer um, menos o fragrante senador, com os seus olhos óleos. Aquela donzela de olhos negros, faces vermelhas e cabelo preto, flutuando vestida com uma comprida túnica rosada, a correr para apanhar a bola que Lucano, ou uma das escravas, arremessava, era uma bela visão. Em contraste, Lucano parecia um jovem e dourado deus, cumprimentando-a, e as moças escravas, vestidas tão simplesmente como sua jovem senhora, e tão encantadoras quanto ela, assemelhavam-se a ninfas, seus pés brancos molhados de orvalho, as tranças ruivas e castanhas cascateando atrás delas como flâmulas. Em torno daqueles jovens, todo o jardim parecia ter saído recentemente das mãos de Ceres, as palmeiras agitando-se e curvando-se sob o vento perfumado, as estátuas resplandecendo, as fontes saltando como prata líquida e o arco do céu mostrando o azul mais inefável. Durante um momento, o mau humor de Diodoro abrandou-se. Contemplou o rapaz e a mocinha e pensou: como é maravilhoso ser inocente e belo. Ficou então novamente zangado. Ninguém tinha o direito, nem mesmo uma donzela e um menino, de ser inocente neste mundo asqueroso, composto de senadores perfumados, vis coletores de taxas, magistrados, oficiais e césares que não respondem cartas urgentes. A mocinha tinha 14 anos. Precisava ficar noiva agora e preparar-se para o casamento. Era o que pensava Diodoro, ressentido. O fato de o senador ter mencionado discretamente um de seus próprios filhos, agora com 17 anos e pronto para o casamento, e daquela referência ter feito Diodoro parecer-se a um verdadeiro Marte, com faíscas vermelhas nos olhos, fora completamente esquecido pelo tribuno. Rúbria, embora ainda esbelta demais e dada a ataques de espinéia e lividez em torno dos lábios quando se cansava, tinha pequenos seios redondos e suas pernas, surgindo sem modéstia alguma de sob sua túnica esvoaçante, eram definitivamente as pernas de uma mulher.
Diodoro ficou horrorizado, não só com esse novo aspecto de sua filha, mas também com o fato de não estar ela ainda prometida em casamento. E, de certa maneira, sentia-se furioso com Lucano, por qualquer razão pouco conhecida. Levantou a voz para um tom estentório. Que brincadeira é essa? Não é hora de aula? Por que esse desregramento? As moças escravas olharam-no apavoradas e correram para os fundos da casa, como pétalas espalhadas pelo vento. Rúbria, ainda sorrindo, ficou com a bola em sua mão fina e morena, e Lucano corou. Ainda não é hora, pai, disse a menina, e correu para ele, a fim de beijá-lo. Passou-lhe os braços ao pescoço, e Diodoro não pôde resistir a corresponder-lhe, mas olhou furibundo para Lucano. 16 anos! Exclamou, e brincando com meninas. Não podes arranjar melhor companheiro de brinquedo entre os de teu próprio sexo? Rúbria tornou a beijá-lo, contente, como fazia sua mãe. Mas o pai olhou zangado para Lucano, por cima dos ombros dela. O jovem manteve-se em silêncio, a cabeça amarela erguida orgulhosamente, o rosto frio e impassível. E com quem ele brincaria? Perguntou Rúbria, as mãos acariciando o braço do pai para confortá-lo. Não estava perturbada. Aprendera com a mãe a tratar Diodoro como uma criança querida, mas às vezes rabugenta. Nenhum dos moços escravos tem a idade dele, e não há famílias com filhos perto de nós. Olhou para Lucano, rindo, com ar malicioso. Ele também é sensato demais. Não é sensato demais para negligenciar suas lições e se meter em brincadeiras infantis e grotescas, disse Diodoro. Naquela manhã, não estava gostando do jovem. Será preciso esperar até que a ampulheta deixe cair os grãos de areia exatos para começar os estudos? E é com um irresponsável desses que gasto meu dinheiro? Lucano contemplou-o com uma luz azul firme em seus olhos e abriu a boca para responder colericamente. Viu então que Diodoro estava amarelo, com ar de doente, e não tinha feito a barba. Lucano lembrou-se de que aquele era o dia dos magistrados e dos coletores de taxas, e que Diodoro, naqueles dias, estava invariavelmente de mau humor. A barba por fazer podia ser tomada como sinal tão exato como uma clepsidra. Clepsidra é o relógio de água dos antigos. Assim, Lucano sorriu brandamente. Fazes bem em reprovar-me, Senhor. Afastou-se, pisando com altivez e graça, e Diodoro ficou a contemplá-lo, sentindo-se mais deprimido do que nunca. Vai com tua mãe, menina, disse com aspereza incomum à filha. Agora sua biga chegava. Ele ouviu o ruído, o clangor infernal e tornou a pestanejar, gemendo. Rúbria beijou-o, acariciou-lhe o rosto, olhou com amorosa comiseração e correu para a casa. Diodoro seguiu-a com os olhos até que ela desaparecesse, e seu coração se confrangeu. Ainda ontem era um bebê preso ao seio materno. Hoje fazia-se mulher e depressa deixaria seus pais. Eis um dos insuportáveis golpes da natureza. Pensou de novo em Lucano
e agora sua cólera obscura voltava. Vira o olhar ardente de Rúbria para o jovem e vira Lucano responder com um profundo sorriso. Diodoro chicoteou os cavalos, tomado de pânico. Se não pudesse ser substituído naquele lugar contaminado, mandaria Rúbria e Aurélia para Roma. E mesmo o filho do senador, que era um jovem frágil e estudioso, e não correspondia ao gosto exigente de Diodoro, poderia ser considerado um possível genro. Pelo menos algum dinheiro voltaria para a família, pensou o tribuno, que considerava ofensivo o fato de Carvilho Ulpiano ter a possibilidade de gastar uma simples moeda de tal dinheiro. Um velho orgulho retornou ao romano e seu coração endureceu diante da afronta. Irritava-o agora a ideia de que aquele Lucano, aquele filho de um liberto, pudesse sequer olhar amorosamente para sua filha. Esqueceu, naquela sombria cólera que se ia inflamando, que Lucano era filho de Íris, a quem ele não via de há muito, a não ser bem de longe, e ainda assim furtivamente. Diodoro resolveu que naquela noite teria uma conversa muito séria com Aurélia. Ele, Diodoro, cumpriria a promessa de educar o jovem, a fim de que servisse humildemente em sua casa. Alguma das moças escravas, a mais fiel, modesta e bem dotada nas artes domésticas, seria liberta e um casamento arranjar-se-ia entre ela e Lucano. O senhor romano tinha apenas de ordenar, e ordenaria, que Lucano levasse sua esposa para Alexandria, para que ela tomasse conta da casa humilde de seu marido estudante, e lhe cozinhasse o pão e lhe servisse um vinho adequadamente inferior. Tenho sido brando e fraco, pensava o tribuno, mordendo seu espesso lábio inferior e chicoteando os cavalos. Esqueci que sou um romano, nesta província abafada, efeminada, depravada. Tenho tratado os escravos como iguais. Esquecera também muitas outras coisas. O rosto de Enéas ergueu-se diante dele. Aquela imitação de homem, ardilosa, dissimulada, pusilânime. E a cólera cegou-o por alguns momentos, enquanto o coração batia como se tivesse sido insuportavelmente humilhado. Velha angústia, que não tinha feições, voltou a morder-lhe o coração. Quando chegou a Antioquia, estava com excelente disposição vingativa. Jamais matara um homem, a não ser em batalha, mas agora desejava matar. Se ao menos fosse Hércules, rasgaria aquela cidade em duas com as mãos limpas. Para suas narinas, que as fedentinas da cidade assaltavam, prevalecia o cheiro de urina. Uma cidade tomada por odores excrementícios, e que fazia um procônsul romano a guiar sua própria biga ali como um mesquinho comerciante. Ninguém o respeitava. Onde estavam seus soldados? Esqueceu que tudo aquilo fora coisa de sua própria deliberação e que dissera frequentemente ser um simples soldado e não um homem-dama da moderna Roma. Que Cincinato entrara na cidade imperial montado num simples burro, sem qualquer séquito, a não ser pobres lavradores como ele próprio.
vai haver mudanças, prometia Diodoro a si mesmo, em sombrio silêncio. Acho que vamos parar por aqui, tá bom? Quero ver se eu mantenho mais ou menos esse tanto aí, tá? Para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Às vezes, sabe, tem coisa que não dá para parar no meio, né, de uma ocorrência, assim, que ficaria muito estranho. Eu senti de ter ocorrido isso lá com o final do capítulo 6, mas foi uma distração minha. Tá bom? Voltamos no próximo vídeo, tá? Espero vocês, tá bom? Até lá. Tchau.